Primícia é uma confiança tão grande de que nada vai faltar no caminho, que eu já separo a melhor parte no início da jornada. Você quer um exemplo prático de confiança de Deus, de que nada vai faltar? O maná que Deus enviava para o povo no deserto. Irmão, Deus poderia mandar maná de sobra para que eles acumulassem e consumissem ao longo do dia, mas não era assim que Deus fazia. Todos os dias Deus enviava uma nova porção, e Ele pedia para que as famílias não guardassem, porque vai ter no dia seguinte. E ainda assim algumas famílias guardavam. A falta de confiança de que Deus vai prover amanhã faz com que eu tente acumular tudo para hoje. E sabe o que é interessante? O maná, se ele fosse guardado, ele apodrecia. Então, se você andasse no arraial pelo cheiro de estragado, você sabia quais famílias confiavam em Deus e quais não confiavam. Essa família não confia no Senhor, porque pelo cheiro de estragado tem maná sendo guardado aqui. Irmão, caminhar com Deus, viver um ano extraordinário, começar 2022 como sendo o melhor ano da nossa vida, significa confiar todos os dias na provisão de Deus, na intervenção de Deus, no cuidado de Deus, no agir de Deus, no fluir de Deus, no mover de Deus. Significa começar um ano, mesmo sem saber o que me espera ao longo dele, os gigantes que vão se levantar durante ele, as tempestades que vão acontecer durante ele. O meu coração está firmado numa palavra. Eu não sei como vai ser o processo, mas duas coisas eu sei: como começa e como termina. O meu ano começa sendo consagrado ao Senhor e vai terminar sendo completamente cuidado por Ele. Como vai ser no meio do caminho, eu não sei. Deus não me mostrou. Deus mostrou para Pedro que ele seria um pescador de homens, não mostrou todo o processo do seu apostolado. Deus mostrou para José que ele lideraria a sua família, não mostrou todo o processo, irmão, de cativeiros e desertos e esquecimento. Deus mostrou para Jesus. A Bíblia diz que pela alegria que lhe fora proposta, suportou a vergonha e a dor. Havia uma alegria proposta. Deus mostrou para Jesus a redenção. Deus mostrou a tua família sendo restaurada. Deus mostrou os teus pecados sendo apagados. Então Jesus, ele sabia o início e ele sabia o final da história, irmão. E é por isso que os processos no meio do caminho não roubam a paz de quem sabe nas mãos de quem a sua história está. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no Deus da nossa salvação, no Deus de socorro, no Deus de provisão, no Deus de justiça. Você está comigo ainda? Diga amém. A gente pega o primeiro pecado, o primeiro assassinato da história. Você pega a história de Caim e Abel e fala a respeito de duas ofertas. E ontem o Brunão brincou sobre a questão de veganos, né? E é interessante porque nessa oferta a gente vê que Deus rejeitou legumes e aceitou carnes gordas. A picanha foi a primeira oferta aceita por Deus. Deus olhou e falou: eu vou ficar com a picanha. Mas brincadeiras à parte, qual que era a diferença fundamental entre as duas ofertas, entre as duas entregas? Irmão, olha para mim em nome de Jesus. Eu sei que alguns de vocês podem achar que eu vou tentar ministrar sobre ofertas, mas eu não vou fazer uma segunda oferta no final do culto, ok? Eu não quero convencer você a dar mais. Eu quero liberar um princípio que pode mudar para sempre a sua história. Você está comigo? Eu estou ministrando aqui para aqueles que vão governar. Eu estou falando para príncipes. Você é cabeça e não cauda, irmão. Então, para acessar esse lugar de governo, eu tenho que entender os princípios que regem o reino pelo qual eu vou governar. Amém? Então guarda isso. Por que uma oferta foi aceita e outra foi rejeitada? Porque uma oferta era uma oferta de primícia. Ele separou da primeira parte. E a outra, ele deu daquilo que sobrou. Como que eu posso viver em 2022 o maior romper da minha história? Consagrando os primeiros dias do teu ano nas mãos daquele que conhece toda a sua história. Senhor, o Senhor conhece o meu ano de 2020, o Senhor sabe o que eu enfrentei em 2019, o Senhor sabe as minhas crises, os meus medos, os meus gigantes, as tempestades. O Senhor sabe também o que me espera em 2022. Por isso, eu abro mão do controle da minha história, porque eu sei que o Senhor tem o que é melhor para mim. Eu abro mão dos meus sonhos, dos meus projetos, e eu quero viver a Tua vontade em cada dia de 2022. Você pode declarar isso em nome de Jesus? Levante suas mãos, declare isso com autoridade. Diga: Pai, eu te entrego o controle.
Faz o que o Senhor quiser em 2022. Fala, desde o princípio desse ano, eu te entrego tudo. Meus sonhos, meu coração, meus pensamentos, a minha casa, a minha família, tudo que eu tenho é teu. Seja feita a tua vontade, assim na terra como já é feita no céu. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Esse é o poder da primícia. É entregar para Deus a primeira parte de tudo que você tem, de tudo que você faz. Mateus 6,33 diz o seguinte: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. No versículo anterior ele está falando sobre necessidades básicas. Ele está dizendo, não se preocupa com o que você vai comer, beber, vestir. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Irmão, olha para mim e guarda esse nome de Jesus. Tem gente priorizando o que deveria ser acrescentado e acrescentando o que deveria ser priorizado. A prioridade é o reino, e o que vai ser acrescentado é detalhe. Tem gente na América morrendo para conquistar os acréscimos e deixando como se fosse um acréscimo que sempre foi princípio. Por que é difícil construir igreja na América? Porque aqui a gente aprende que a nossa hora de trabalho, ela tem valor. Você trabalha 1 hora, dá para comprar um tênis. Você trabalha 2 horas, dá para você passear em Orlando, num parque. Você trabalha um dia inteiro, dá para você fazer X. Você trabalha uma semana, dá para você comprar e pegar a prestação do carro Y. E sem perceber, a gente começa a entrar num regime em que as nossas horas, para a gente, começam a ter tanto valor, que abrir mão de 1 hora nossa para poder ter tempo com Ele, a gente começa a considerar como um desperdício. Eu lembro que no Brasil a gente usava o termo crente domingueiro. Irmão, quem dera se todas as famílias brasileiras na América fossem pelo menos domingueiras. Trabalhei a semana toda, pastor, esse domingo eu vou descansar. Descansa na casa do Pai. Traz seus filhos para aprender a crescer, ouvindo Deus falar. Traz para eles sentir esse ambiente, irmão, de manifestação da glória, mover sobrenatural. É uma das maiores crises que a gente vê, pais trazendo seus filhos para o kids ou para os adolescentes e quase que pedindo, faz o meu filho se apaixonar por Jesus. É difícil, ele nunca viu o pai apaixonado. Como que ele vai agora fazer? Como que eu vou convencer o seu filho a se tornar quem você nunca foi? Eu não sei se eu já falei sobre isso, mas eu tinha um amigo, cara, que sempre me impressionava, porque ele saía com a gente na balada, ele estava em todos os programas, mas ele nunca bebia e ele nunca fazia nada de errado. Ele estava lá, mas ele não se misturava. E ele era evangélico e aquilo me chamava a atenção. Eu falava, cara, ele é diferente. Só que o pai dele tem muito dinheiro. E o pai dele mexia com agiotagem. E eu vi, ao longo do tempo, o brilho dos olhos dele sendo trocados de Jesus pelo dinheiro. Eu acompanhei essa jornada. Eu vi ele começando a aprender a ganhar dinheiro e começando a amar o dinheiro. Eu vi ele começando a crescer e comprar carros e comprar apartamento e começar... E o brilho que eu sempre via no olhar dele sumiu. E eu lembro que aquilo foi um choque para mim, porque depois que eu me converti, eu lembrei disso. E Deus falou comigo, filho, o pai dele fez ele se apaixonar pela paixão que o pai tinha. Uma criança que a vida inteira ouve o pai falar, você tem que amar Jesus, mas a vida inteira viu ele amar o dinheiro. Os nossos filhos escutam o que a gente fala, mas eles vão expressar o que a gente faz, irmão. Nosso discurso convence, mas é o nosso exemplo que arrasta. É quem você é que vai mudar a história da tua casa. É quem você é que vai mudar a história dos teus filhos. Você está comigo? Então a dificuldade de pastorear na América é que em algum momento da história a gente começou a valorizar aquilo que para Deus ele sempre declarou que seria um acréscimo. Ele está dizendo, me busca primeiro e eu acrescento o que você precisa. Me procura primeiro e eu acrescento o que você precisa. Me ama primeiro e eu acrescento o que você precisa. Irmão, se a gente não lembrar de onde Deus nos tirou, nos tornaremos a geração do acréscimo. Buscaremos o que Deus disse que nos daria e acrescentaremos Deus na nossa rotina. Irmão, cuidado para não acrescentar Deus na tua rotina. Deus não quer ser um acréscimo no teu dia a dia.
Deus quer ser o centro da tua história. Ei, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu também. Até a próxima. Valeu.